Fala, gente! Estamos aqui para mais um quadro do nosso canal, dessa vez chamado Rodrigo Responde. Porque olha só, eu tenho recebido uma enxurrada de pergunta de vocês me mandam pelo Instagram, aqui pelo YouTube, pelo Twitter, por tudo que é lado, um monte de pergunta interessante sobre a tradição judaica, a história de Israel, sobre as escrituras. Então a gente pensou em trazer toda vez uma dessas perguntas para cá, para poder responder de forma mais aprofundada aqui no canal. E a gente está começando hoje, Rodrigo Responde. Vambora? E a nossa primeira pergunta vai ser uma que, gente, sinceramente eu já recebi ela que algumas dezenas de vezes em várias variações distintas e ela tá aqui, ó. Tá aqui a pergunta. Fala, Rodrigo, você pode me explicar a diferença entre a Bíblia judaica e a Bíblia cristã? Muito obrigado. Posso sim, pergunta fenomenal, Vamos começar do básico, tá? A Bíblia judaica e a Bíblia cristã. A Bíblia cristã é composta basicamente por duas grandes compilações de textos. Aquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento e aquilo que os cristãos chamam de Novo Testamento, né? O Antigo Testamento é toda a história de Deus com o povo de Israel, desde a criação do mundo até o livro de Malaquias, o último dos profetas, na Bíblia cristã, e depois a história de Jesus no Novo Testamento, começando aí pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, seguindo para o livro de Atos, depois as epístolas paulinas, as outras cartas apostólicas e terminando com o livro de Apocalipse. Isso tudo é a Bíblia cristã. A Bíblia judaica é somente aquilo que os cristãos chamariam de Antigo Testamento, certo? Começando com o Pentateuco, e a grande diferença é que a Bíblia judaica, ela não termina com Malaquias, ela não termina com os escritos proféticos, ela na verdade termina com 2 Crônicas. E eu vou explicar o porquê dessa diferença daqui a um minutinho, tá? A Bíblia judaica é chamada de Tanakh. Os judeus não chamam ela de Antigo Testamento, porque a tradição judaica não reconhece a existência de um Novo Testamento. O jeito que os judeus se referem às escrituras é dizer Tanakh. E Tanakh é uma abreviação de 3 palavrinhas em hebraico. Torá, Neviim e Ktuvim. Torá significa lei. E essa é uma referência ao Pentateuco, aos 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois, Neviim, que são profetas. Os profetas, na tradição judaica, estão divididos aí em 2 categorias. Tem os primeiros profetas e os últimos profetas. Mas dentro dos profetas está aquilo que a gente consideraria talvez a narrativa histórica do povo de Israel. Por exemplo, Josué, Juízes, 1º e 2º Reis são livros proféticos. Esses são os primeiros profetas. Depois, Isaías, Jeremias e tudo mais, esses são os últimos profetas. Só que a Tanakh termina com Ktuvim, que são escritos. A tradução literal seria escritos, que são os escritos poéticos e históricos, tá? Por exemplo, Esdras, Neemias, por exemplo, Cantares de Salomão, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E o encerramento da Tanakh está justamente na recontagem de toda a história do povo de Israel, desde a saída do Egito, desde a entrada na Terra Prometida, toda a história dos reis até o exílio babilônico e a promessa do retorno do povo de Israel e da reconstrução de Jerusalém. Então, aqui tem uma diferença muito interessante, porque o encerrar do Antigo Testamento cristão, ele termina com aquela promessa de Malaquias, termina numa profecia a respeito da vinda do grande e terrível dia do Senhor, dizendo que enviarei o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o jeito que o Antigo Testamento cristão está organizado
de novo, com a lente cristã, com a interpretação cristã, ele está dizendo para o leitor que toda a história está apontando para a vinda do Messias. Se você lê desde Gênesis até Malaquias, e depois virar a página de Malaquias, e daí você tem o comecinho do Evangelho de Mateus, você consegue enxergar o cumprimento de uma coisa na outra. É muito bonito como a tradição cristã organizou, não com uma preocupação cronológica, mas com uma preocupação teológica. Não necessariamente de contar a história, um fato depois do outro, 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 de maneira corrente, mas querendo construir na cabeça do leitor, no coração do leitor, na mente do leitor, a compreensão cristã de que esses eventos, essas promessas que estão contidas no Antigo Testamento, elas encontram o seu cumprimento na pessoa de Jesus, cuja história começa no começo do livro de Isaías. A organização da Tanakh, da Bíblia judaica, ela é diferente, ela não tem essa preocupação teológica, ela aponta para outra coisa, ela termina a história com o decreto de Ciro, com o povo de Israel tendo o direito de voltar para reconstruir a cidade de Jerusalém. A história que a gente lê, por exemplo, em Esdras, em Neemias, a história do retorno dos exilados de volta para Sião começaria depois do finalzinho ali de 2 Crônica. Eu acho muito interessante isso, porque a tradição cristã trata esse período, esse intervalo entre Malaquias e o começo do Novo Testamento como 450 anos de silêncio. Um período onde, de acordo com a tradição cristã, onde Deus não se manifestou, onde houve silêncio, literalmente, do céu, até que a palavra se manifestasse mais uma vez com o verbo se fazendo em carne através da pessoa de Jesus. A perspectiva judaica é diferente, ela não trata esse período como um gap, como uma brecha, como um silêncio. Na verdade, toda a carne da cultura judaica, do desenvolvimento da sociedade, da tradição, da interpretação das escrituras, da compilação das coisas, do solidificar o judaísmo na mente e no coração das pessoas, justamente aconteceu durante esse período que a gente chama de período do Segundo Templo. O retorno dos exilados de Sião, a reconstrução de Jerusalém, a construção do Segundo Templo, a reorganização social da sociedade, agora a divisão entre fariseus, saduceus, entre os essênios, enfim, toda uma nova formação social acontece durante esse período que para a tradição judaica não tem absolutamente nada de silêncio. Ele é um período cheio de atividade divina, um período cheio de crescimento e de desenvolvimento para o povo judeu. Mas eu acho super interessante a gente entender essa diferença, gente, tão pequena da organização, da ordem dos livros, em como eles aparecem. Tecnicamente, são os mesmos livros. Isso eu estou me referindo especificamente aqui à Bíblia evangélica, tá? Porque a Bíblia católica tem, por exemplo, o livro dos Macabeus. E isso é interessante porque a história dos Macabeus é reconhecida pelo povo judeu. A gente celebra, por exemplo, Hanukkah, é uma festividade sagrada baseada na história de Macabeus, que está lá, descrita no livro dos Macabeus, mas é um livro considerado histórico e não divino, não é canônico. Ele não foi canonizado dentro daquilo que é considerado escritura sagrada judaica. E foi canonizado pela Igreja Católica, pela tradição católica. Então a Bíblia católica tem o livro dos Macabeus e que não está presente na Bíblia evangélica. A quantidade de livros é a mesma entre o Antigo Testamento evangélico e a Bíblia judaica, mas a ordem dos livros é que está distinta. E eu termino de responder essa pergunta deixando aqui para vocês talvez essa reflexão, esse pensamento do quão profundas são as diferenças
na concepção, no enxergar o desenrolar de uma tradição religiosa tão profunda, tão incrível, quanto a tradição cristã, quanto a tradição judaica. Olha a conclusão distinta que a gente chega, às vezes, só de mudar a ordem da leitura das coisas. Olha o poder que tem a ênfase na história, no como você escolhe contar uma história. São exatamente as mesmas palavras nos dois livros, mas contadas em ordem diferente, que fizeram dois povos chegar a conclusões absolutamente distintas, né? E isso é muito, muito, muito interessante. Então tá aí. Existe mais um montão de coisa que eu posso falar para vocês sobre as escrituras judaicas e, né, enfim, o que elas são. Tem a Tanakh, a Torá. O que eu quero dizer quando eu digo Torá? O que eu quero dizer quando eu digo Tanakh? Mas essas perguntas eu vou deixar para responder nas próximas edições desse nosso quadro, porque vou escolher quando eu receber aqui uma pergunta específica a respeito disso. É isso aí. Essa foi mais uma edição de O Rodrigo Responde. Me mandem as suas perguntinhas. Não esquece de deixar o seu like, de comentar, de discutir comigo, de mandar mais pergunta aqui embaixo, de compartilhar pensamentos e coisas que podem ser edificantes, que podem ser interessantes para as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu estou aberto para o diálogo com vocês e a gente se vê na próxima. Muito obrigado. Tchau!